Muito bem. Já foi lá. Estômago ou coração? Eu estava lendo uma palavra essa semana e essa palavra me incomodou demais. E Deus foi me levando para um texto que eu queria compartilhar com você hoje. Fez muito efeito na minha vida, amados. Muito efeito. E trouxe muitas confirmações, né? E muitas vezes, porque a gente tem uma ascendência, né? Judia na vida, né? A avó era descendente de judeus e tal, e daí vem isso na família. Muita gente vem assim e diz, mas você come isso? Né? Hoje nós vamos esclarecer um pouquinho isso, mas o foco não é esse. Estômago versus coração. Jesus colocou um embate nesse texto bíblico e ele trouxe uma luz tremenda sobre esse texto bíblico quando ele começou a confrontar. Né? Uma das coisas que nós fazemos muito aqui na igreja, através das lições nos grupos, né? Depois nós vamos, nos grupos de crescimento, nós vamos remoer essa mensagem de hoje. Né? Mas nós vamos confrontar sofismas, ideias, filosofias. Nós vamos comparar estas coisas, essas tradições, estas coisas humanas com o que a palavra de Deus diz. E nós temos que sempre ficar com a palavra. Não existe uma tradição que nós possamos... Não, mas é uma tradição da minha família, pastor. Pode ser uma tradição da sua família, mas ela não pode ser maior do que a palavra de Deus. E aonde nós encontrarmos as nossas tradições divergindo da palavra, nós temos que abrir mão da nossa tradição. Né? E para a honra e glória do Senhor, hoje nós vamos estudar um pouquinho. O que é que contamina o homem? Vamos ver um texto, né, bíblico, acompanhe comigo. Eu tenho um tempo hoje para vencer, porque a gente tem ceia, então eu vou te pedir para você, se está lendo bem ali, se não está, eu vou, até um dia que eu vou fazer uma letra, nem que eu coloque uma palavra de cada vez ali, nós vamos fazer ficar do tamanho que você consiga ler. Mas diz assim, Marcos 7, versículo 1 até o 23, nós vamos ler agora. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, ou sem lavar as mãos ritualmente. Quando voltam da praça, não comem sem que se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas, etc. e tal, né? E interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, olha, isso é coisa de brasileiro, dá um jeitinho, né? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Olha a lei que dura, que era a lei naquela época, né? Se fosse no Brasil hoje, ia ser bem mais fácil limpar a nação, né? Mas, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, quer dizer, é uma oferta ao Senhor, né? Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Invalidando, olha, presta atenção, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amados, nós hoje em dia temos uns costumezinhos que a gente começou a tornar assim coisa santa, e é só uma coisa da nossa cabeça, nós temos que cuidar. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Veja, a influência de Marcos no Evangelho é de Pedro. Pedro foi um grande influenciador do evangelista Marcos. Não só Pedro, Paulo também, porque ele viajou com Paulo e com Barnabé. Paulo dispensou ele, depois Paulo pediu ele de volta, né? Então ele teve um relacionamento muito profundo com Paulo também. Mas Pedro, lembra do lençol? Mata e come. Mas, Senhor, são impuros. Não considere impuro que o Senhor abençoou. Daí ele faz o comentário. Sabe, eu fui até na Bíblia, aquela do David Stern, que fez a tradução da Bíblia messiânica, né? Até lá está escrito, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Né? Então não existe mais aquela coisa, você não pode comer isso, você é judeu. Posso sim, eu tenho boca, entra no estômago e sai para o lugar escuso, e não me contamina. Né? Lógico, dê graças antes. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Presta atenção. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos voltar só, eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha só a lista que tem aqui de coisas contaminantes que estão dentro de nós. Todos pecaram. Se nós não tomarmos uma decisão em nossas vidas, querermos seguir a Jesus como nós somos, do jeito que nós pensamos, segundo o nosso modo de pensar, não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque na nossa caminhada, se nós não deixarmos realmente Jesus tomar o seu lugar em nossas vidas. Eu amo essa canção. Vem e toma o teu lugar aqui. Eu canto com a mão no meu coração. Eu sei que ele tem que tomar o lugar dele nessa igreja. O Senhor dessa igreja é Jesus. Mas quando eu canto, vem e toma o teu lugar aqui. Eu quero que ele seja o meu Senhor, eu quero ele comandando a minha vida. Porque se ele não estiver ocupando o principal lugar do meu coração, e eu começar a viver a minha vida de qualquer jeito, amados, você já ouviu muitas quedas de homens de Deus. Homens famosos da televisão caíram, homens que tiveram programas, que fizeram uma diferença, que tiveram mensagens que mudaram a minha vida, que me ajudaram a crescer, caíram. Por quê? Porque quando a gente não cuida do coração, a prostituição brota de dentro dele. É a natureza da carne, é a natureza humana. Os furtos. Dizem, pastor, nunca roubei nada de ninguém. Você nunca roubou uma ideia de alguém? A gente pensa que roubar, a gente já pensa assim, nossa, roubaram o banco no Paraguai, 13 bilhões de não sei o que lá de dinheiro paraguaio, uns 130 milhões de reais, não sei. Não é isso, só não é isso. Muitas vezes a gente, eu lembro, eu era pequeno, eu levava flor para a professora, mas a flor sempre era de um canteiro a caminho da escola. Estou confessando pecados aqui, né? Misericórdia, Senhor. São coisas, você diz, mas brota do coração, mas eu era só uma criança. Os homicídios. Hoje ainda eu ouvi alguém dizendo, e quebrou meu coração. Eles não me querem mais. É como se fosse um homicídio. Você sabia que você pode matar alguém sem ela morrer? Basta ela não existir mais para você.
Olha, isso tudo é fruto do nosso coração. A avareza. Lembra, eu expliquei isso até das crianças, né? 2 crianças brincando, uma tem um brinquedo, a outra vai pegar o brinquedo, a outra pega e diz, é meu. Avareza. As malícias. Você já percebeu que tem gente que nunca consegue ver uma circunstância sem ver algo assim, nem que ela imagine isso. Não existe, mas ela imagina algo por trás. Tem uma malícia nisso. Na verdade, a malícia está no coração da pessoa. O dolo. É aquilo que a gente faz sem que se pense ser mal. A lascívia. Aqueles desejos perniciosos. Né? Em outras palavras, a gente podia incluir aqui bem claramente pornografia e outras coisas. Desejos sexuais incontrolados. A inveja. Sabe uma das coisas que eu percebi que eu tenho um grau profundo de inveja? Tem aquela inveja que é aquele cara assim, puxa, eu queria ter aquele carro do João. Queria ter um carro igual a esse. É uma inveja. Mas tem uma inveja que é assim, eu não posso ter o carro do João, tomara que ele perca o carro dele. Essa inveja é o grau mais profundo. É quando você deseja as coisas e você não pode ter, então você deseja que a outra pessoa não tenha. É um grau profundo de inveja. A blasfêmia é quando a gente começa a colocar as coisas de Deus junto das coisas imundas. A soberba. Você conhece alguém soberbo? Não responda. Talvez você fosse dizer muito prazer, né? Daí ia ficar muito ruim para mim. A loucura. E chega num ponto, amados, que a gente pensa que é tão sábio, que todo mundo sabe que a gente é louco. Porque as coisas que a gente está fazendo não tem conformidade, não tem sabedoria, não tem prudência, não tem nada. Estas coisas brotam de dentro do coração. Eu quero que você me acompanhe. O que comemos define quem somos. Sabia disso? Eu vou falar para vocês só um exemplo assim, físico. Nós fizemos o tal do jejum. Eu não sei por que chamam de jejum de Daniel. Eu nunca achei na Bíblia isso como jejum, mas todo mundo diz que é o jejum de Daniel. Eu sei que Daniel fez uma proposta como adolescente para o eunuco, dizendo assim, ó, não deixa a gente comer as iguarias do rei, porque eles eram judeus e eles não queriam se contaminar com a comida que era proibida na lei. Aí ele fez um teste de 10 dias e depois ele passou a comer desse jeito enquanto viveu lá. Dentro do padrão judaico de comer. Mas ele jejuou 21 dias. Mas jejuou mesmo, não comeu nada. Eu não sei por que no nosso jejum de Daniel a gente pode comer legumes, verduras, frutas. Mas tudo bem, é o jejum de Daniel, nós fizemos o tal do jejum de Daniel, e eu estava comendo então só legumes, algumas frutas e tal, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, quando chegou, era 21 dias, quando chegou no 15º para o 16º dia, eu tomava 4 banhos por dia, porque eu me cheirava assim, e dizia assim, eu sou um repolho. Eu não podia sentir o meu cheiro, amados. Ou é uma couve-flor, sabe? O cheiro estava em mim, o cheiro do que eu comia estava exalando por mim. Pastor Aloysio estava num voo e do lado dele sentou um senhor chinês e ele sentiu o cheiro, porque eles são vegetarianos. Ele disse, que cheiro de repolho. E o homem olhou para ele e fez a mesma cara. E ele disse, eu como carne, ele deve ter dito, que cheiro de carniça, né? Porque a gente exala, a gente não percebe, porque a gente acostuma. Nosso nariz, nosso cérebro acostuma com o cheiro. Espiritualmente é a mesma coisa. Você já percebeu que tem aquela pessoa que está conversando? A minha esposa, pastora Arlene, ela tem um discernimento assim, sabe o que é afiadíssimo. Ela chega em algum lugar, ela discerne a pessoa, diz, olha, cuidado, essa pessoa é assim, assim, assim. Ela diz como a pessoa é. E sabe que a gente vai
passando os momentos e tal, e a pessoa começa a se declarar, de repente ela se revela, ela é assim. Por quê? Porque é o que ela come. Uma pessoa que só come futebol, você vai falar com ela, vai falar de futebol. Uma pessoa que só come política e crítica, né? Porque tem gente que come crítica política, né? É diferente de política ainda, né? Aí ele só critica. Tem aquela pessoa que só fala coisas pornográficas, as piadas dele no WhatsApp, você tem que deletar, você sabe, a coisa mais horrível do mundo é que não tem como você impedir a pessoa no seu WhatsApp, ela sempre entra de volta, você percebeu isso? Como é que pode isso? Só pode ser do Satanás esse negócio. Como diria o pastor Dudo, é demônio, irmão. Você percebeu? A pessoa é o que ela come, o que ela alimenta. Jesus ensinou muitas coisas e o apóstolo Paulo talvez foi a pessoa que mais soube sintetizar todo o ensino de Cristo e escreveu a maior parte do Novo Testamento. E lá em Gálatas 5,16 ele disse: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só o que está lá em Tiago capítulo 1, vou ler o versículo 12 até o 16. Tiago 1, 12 até o 16. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. O mal está dentro do nosso coração. Diz, pastor, agora já sabemos que todos somos maus, e agora? O que entra pela boca não vai para o coração. O problema é o que entra no coração. Olha o que a Bíblia fala sobre esse mal. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu quero te dizer uma coisa, sabe quem decide o que você vai ver? Nós mesmos. Eu é que decido que filme eu vou assistir, o que eu vou olhar na internet, eu é que decido o que eu vou ler, eu é que decido o que vai entrar no meu coração. Por isso, Jesus nos põe na encruzilhada. Jesus nos põe no vale da decisão. Porque Ele quer que você decida por Ele. Ele quer que você tome as decisões de dizer não para as coisas erradas. Ele quer que você tenha um poder agindo na sua vida. O poder de Deus agindo na sua vida e dizendo: chega, não quero mais, basta. É você que tem que tomar essa decisão. E Ele sabe disso. O coração, a alma, se alimenta pelos sentidos. Os olhos são o canal de um dos sentidos. O tato é outro sentido. As sensações são sentidos. E isso alimenta o coração, você sabia? Ai, isso é tão bom. Ai, isso é gostoso. Paladar é um dos sentidos. A comida vai para o estômago. A sensação de poder vai para o coração. A audição alimenta o coração. Os olhos são a janela da alma. Jesus apresenta a solução. Ele disse para Nicodemos no versículo 7 do capítulo 3 de João 3: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E importa aqueles que já nasceram de novo viver no reino certo. Lembra, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz.
Poderia dizer algo aqui assim, muito importante. Nós temos um missionário na Nova Zelândia. Nova Zelândia é muito diferente do Brasil, amados. Lá você deixa o seu carro com a janela aberta, com a chave na ignição, a noite inteira na frente da rua, não está dentro da garagem, está na rua. E no outro dia de manhã, quando você acorda, o carro está lá. Do mesmo jeito que você deixou. Se você esqueceu a sua carteira em cima do banco, o vizinho bate na sua porta, diz, você tinha esquecido a carteira dentro do carro. Ele não pega a sua carteira, ele vai te avisar que a tua carteira está lá com o vidro aberto. Eles te devolvem o dinheiro que eles acham. Se ele achou um dinheiro na frente do teu pátio, ele junta e ele vai lá e põe na tua caixinha de correio. Aí, para nós, é um paraíso ir viver lá. Para eles é um horror mudar para o Brasil. Porque aqui no Brasil você deixa o carro todo trancado, com 3 sistemas de segurança, uma trava de volante e na frente da sua casa, e você vai dormir, e muitas vezes quando você acorda no outro dia, ele não está lá. Ele foi roubado. É diferente, é uma mentalidade, uma cultura. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que a igreja pode mudar a história do Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura é diferente da cultura do mundo. Nossa mente não funciona como o mundo funciona. Nossa mente funciona no padrão dos nascidos de novo. Nós vivemos no reino de Deus no Brasil. Essa é a diferença. Uma questão de mentalidade. Nós precisamos nascer de novo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Nós não pensamos mais como o mundo pensa. Lembra? O que sai do coração de quem vive no mundo? Lembra? Prostituições, homicídios, furtos, lascívia, invejas, dolos, homicídios. É isso que está no coração de todo mundo. Mas nós que estamos em Cristo, agora enchemos o nosso coração do Espírito Santo, da Palavra de Deus. O que tem que sair da nossa vida? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. O que tem que sair da nossa vida hoje são as coisas que são o fruto do Espírito na nossa vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando muitas coisas com você hoje. E eu quero encerrar já agora. Eu sei que o Espírito Santo vai falar bastante com você e no grupo você vai fazer muita pergunta, porque eu estou deixando muita coisa no ar. Vai pegar fogo nos grupos nessa semana. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a razão da nossa mensagem, é isso que tem que brotar do nosso coração. Nós somos a noiva de Cristo. Ele passou aqui, pagou o nosso dote na cruz e disse: eu volto para pegar vocês. Eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar bem gostoso para nós. Na casa do meu pai há muito espaço. Eu vou fazer um lugar para nós morarmos juntos. Eu vou vir casar com vocês. Aí, o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, você e eu que já ouvimos, diga também: vem. E aquele que tem sede, venha.